Aleluia. Eu lembro, eu era só um adolescente perdido quando Jesus me encontrou. E eu conheci essa canção e eu chorava, pensando, eu já fiz tanta bobagem. E ainda assim Ele se entregou por mim. O Senhor se entregou pelo servo. Não tem um amigo melhor que esse. Vamos cantar de novo. Eu particularmente prefiro essas canções antigas. E vocês cantam tão bem essa canção. Vamos cantar mais uma vez. Faz esse refrão comigo. Pode ser? E me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo servo a própria vida renunciou. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado porque creio que Tu estás nesse lugar. Tua presença passeia em nosso meio. Tome o Teu lugar de honra. Sejas adorado e exaltado. Perdoa quem fomos. Corrija quem somos. E dirija, Senhor, quem um dia seremos. Que a semente poderosa do Evangelho caia no solo fértil do nosso coração. Que os nossos olhos e ouvidos estejam cativos à Tua presença. Que Satanás não roube a semente que será plantada. Fala conosco. Esse é o desejo dessa igreja, Senhor, ouvir a Tua voz. Apesar das nossas limitações, fala conosco. Que assim seja, para a Tua glória e para o nosso bem. Amém, amém. Olá, esse é domingo, esse é mais um dia debaixo do sol. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 22 ao versículo de número 26. Essa é a passagem que nós vamos expor. Se você está visitando a nossa igreja pela primeira vez, eu quero te dizer que nós chegamos hoje exatamente na metade
do Evangelho de Marcos. E nós estamos expondo Marcos desde o ano passado, no início do ano. Iniciamos uma série sem pressa, verso por verso. E chegamos agora ao capítulo de número 8, dos versos 22 ao 26. O texto nos diz assim: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Palavras do Senhor. Nós estamos numa série de mensagens sobre mudanças, e esse tema é extremamente pertinente, especialmente no início do ano. No início do ano, eu e você desenhamos as mudanças que precisamos implementar em nossa vida, e sinceramente a maior parte dessas mudanças não depende de nós mesmos. Nós não temos o controle da nossa existência, sequer conseguimos governar as células do nosso corpo, nós não temos o controle de nossos fios de cabelo, porque se tivesse, eu não os deixaria cair, né? Nós não temos o controle, dependemos do Senhor. E uma boa parte das mudanças que desejamos vem das mãos do Senhor. E se o Senhor não fizer, não acontecerá. Essa é a grande verdade. Por isso, essa não é uma série para incentivar você a fazer uma mudança comportamental. Essa é uma série para incentivá-lo a reconhecer que do Senhor procedem as grandes transformações da nossa vida. Eu, com isso, quero entrar nesse texto e mostrar para vocês algumas etapas da mudança. Porque sim, nem sempre as mudanças são imediatas. Às vezes, algumas mudanças obedecem um processo. Temos algumas etapas e o Senhor também trabalha em etapas. Às vezes, eu até diria quase sempre, os milagres de Jesus acontecem simultaneamente. Mas graças a Deus que Marcos registra esse milagre que acontece por etapas, porque Deus também é um Deus de etapas. Aliás, a criação foi feita por etapas. Deus sabe organizar os processos de transformação em nós. Eu quero lembrar para você que o nome Betsaida, que dá nome a essa cidade que eles estão, significa Vila do Pescador, e essa cidade foi uma cidade que viu muitos milagres de Jesus. Aliás, alguns dos discípulos de Jesus que o seguiam vinham aqui dessa cidade. Jesus, inclusive, traz uma palavra de condenação a essa cidade, quando ele diz: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se os milagres que aconteceram em você fossem feitos lá em Sodoma e Gomorra, o destino deles seria diferente. Essa é uma cidade que teve um privilégio de ver muitos milagres. Deus operou aqui maravilhas. Mas, queridos irmãos, eu quero que você também perceba um contexto importante dessa passagem. Não é sem razão que essa passagem foi colocada aqui. Você deve lembrar que, primeiro, Jesus dá som aos ouvidos de um surdo. Efatá é a palavra. Depois, ele faz com que 4.000 homens pudessem se alimentar numa multiplicação de pães maravilhosa. Em seguida, ele vai para o outro lado e encontra os fariseus, e esses fariseus, embora tenham visto muitos milagres, pedem mais um sinal. E Jesus, percebendo o coração cético, frio, calculista, matemático, diz: aqui eu não farei nenhum sinal. O sinal que eles receberam era o sinal de Jonas, era o sinal do próprio Jesus, que esteve no ventre da morte e dela saiu. Depois disso, Jesus se dirige aos seus discípulos, e você deve lembrar disso, porque foi a passagem que estudamos na semana passada. E Jesus faz alguns alertas: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes. E os discípulos achavam
que Jesus estava falando sobre comida, não tinham entendido nada, o que é possível que aconteça conosco também. Muitas vezes nós participamos do milagre, comemos do milagre, mas não entendemos o milagre. E a expressão última do sermão do domingo passado foi: vocês ainda não entendem? Jesus chega a dizer: vocês têm olhos, mas não veem. No meio disso, nós temos esse texto, Jesus dando vista e dando visão a um cego. Em seguida, nós vemos Jesus testar o discernimento dos discípulos. Quem eles dizem que eu sou e quem vocês dizem que eu sou? Há uma conexão. Às vezes a gente vê esses textozinhos que nem sequer são inspirados em negrito, que divide, fraciona os textos, e a gente pensa que eles estão ali isolados e perdemos uma conexão maior, um sentido maior. O contexto dessa passagem para a gente é muito importante. O texto anterior fala de discernimento, o texto posterior fala de discernimento, e essa passagem não é diferente, é sobre discernimento. Uma outra coisa que é importante que você saiba, que ela é uma narrativa exclusiva de Marcos. Nós só veremos essa passagem aqui. Glória a Deus que Marcos registrou isso. E há muitas semelhanças entre esse texto e o texto que nós fizemos a exposição algumas semanas atrás, em Marcos capítulo 7, verso 33, quando um surdo é curado e ele passa a falar. Eu quero mencionar para vocês também que esse é o único milagre que acontece por etapas. Por isso ele é importante para nós, ele diz muito a nosso respeito, e eu quero que você tenha a sua máxima atenção, porque nós somos bem traduzidos aqui nessa passagem. Eu quero que você note que tudo começa com alguns homens trazendo um cego. Eles andam com aquele cego, eles confiam que Jesus pode fazer alguma coisa, e eles, ao chegarem a Jesus, pedem uma coisa. O que é que eles pedem? Toca nele. Toca nele. Ele é cego, a gente teve o trabalho de trazê-lo até aqui, ele não chegaria sozinho, e Jesus, tudo que a gente quer é que você toque nele. Mas se você olhar com atenção essa passagem, verá que Jesus toca, mas não toca uma só vez. Jesus toca 3 vezes. Existem 3 momentos onde Jesus toca nesse cego. E eu quero que você perceba claramente que o primeiro desses momentos é quando Jesus pega esse cego pela mão. O primeiro toque é quando a mão de Jesus encontra a mão do cego, e de uma maneira prática Jesus diz: deixa que eu conduzo você daqui por diante. Trouxeram você até a minha presença, mas daqui por diante eu levo você comigo a um outro cenário onde mudanças acontecem. O primeiro toque é um toque de condução. O primeiro toque é Jesus dizendo: eu vou levar você a um outro lugar. O segundo toque é já nesse lugar, longe da plateia, longe dos curiosos, Jesus toca em seus olhos. Antes, cospe neles. Já falamos algumas semanas atrás sobre as metodologias de Jesus. Você não decide qual é a metodologia que Jesus vai usar. Aliás, nós temos 3 relatos de milagres onde Jesus cospe, por razões diferentes, conectadas a uma cultura que tinha a expectativa de que a saliva tinha propriedades que pudessem fazer bem a visão. E não que Jesus acreditasse nisso, mas ele queria usar isso como um gatilho para despertar uma expectativa naquele que estava diante dele. Jesus cospe, põe a mão e pergunta. Aliás, também não há nenhum outro registro de milagres onde Jesus pergunta alguma coisa depois do toque curador. Você enxerga? Você está vendo o quê? Como é que você está? E a resposta é a seguinte: eu vejo. Eu já não sou mais o cego que eu era. Eu já não vejo mais a escuridão. Agora tem luz, tem cor. Os meus olhos começaram a captar imagens.
o globo ocular começou a funcionar. Eu já posso dizer que eu experimentei um sobrenatural, porque eu não via, agora eu vejo. Porém, eu não vejo tudo perfeito. Eu vejo homens como árvores. Tem alguma coisa errada. Pergunte para aquele cego: você foi curado? Ele diria sim. Mas pergunte para ele: você vê perfeitamente? Ele diria ainda não. Muitos de nós aqui estamos ainda nesse primeiro momento, na primeira etapa de sermos conduzidos pela mão. Mas alguns estão nesse segundo momento, já não são mais os cegos de antes, mas ainda não têm a visão que um dia terão, e Deus há de nos tocar mais uma vez. O primeiro toque é o toque da condução. O segundo toque é o toque da cura. Porque sim, ele foi curado, mas ainda haviam coisas a serem corrigidas. Por isso o terceiro toque é o toque da correção. Não há mais cuspe, os dedos vão aos olhos novamente. O poder de Jesus alcança aquele cego. E diz o texto que agora ele enxerga perfeitamente. Eu gosto dessa expressão grega, porque a expressão grega ali é uma expressão composta. É uma palavra que nós não tivemos uma melhor tradução. Talvez a melhor tradução seria: enxerga bem de perto e de longe. É alguém que tem uma percepção apurada à distância. É isso que o texto quer dizer. E aí Jesus termina dizendo: agora que você enxerga, eu quero te dizer que você vai precisar mudar o teu destino, o teu caminho. Vai para casa, não entra na aldeia. Quando a gente enxerga como Jesus quer que enxerguemos, a nossa rota muda. É sobre isso que eu quero falar, sobre as etapas, as 3 etapas da mudança. Amém? É só a introdução, quero que você volte ao texto comigo. E nós veremos a primeira etapa no verso 22. O primeiro toque é o toque da condução. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Fica aqui comigo, eu quero que você perceba primeiro a intenção dos amigos. Aquele homem não chegaria sozinho até Jesus. Falamos algumas semanas atrás da importância de ter amigos espirituais. A fé de alguém pode mudar a rota da sua vida. Portanto, encontre pessoas que têm uma fé norteada em Cristo. Aqueles homens conduziram o cego até Jesus. Da mão de homens para a mão do próprio Deus. Agora Jesus é quem pega na mão deles. E eu quero que você perceba algumas coisas interessantes. Irmãos, primeiro, saiba que a cegueira era quase que uma maldição naquela época. Naquele contexto, ser cego era ter recebido um castigo do próprio Deus. Muita gente ficava cega naquela época por diversas razões. A maior parte dessas ligadas à falta de higiene. Mas o fato é que aquele homem era cego, mas tinha amigos. E um cego é também uma figura de dependência. Não mais hoje na nossa cultura quanto antes, mas nós sabemos que uma pessoa cega tem uma séria limitação. Todos nós aqui podemos imaginar o quão difícil é a vida quando nós não temos a capacidade de enxergar. Aquele homem não tinha uma vida fácil. Ele era levado de um lado para o outro. Ele não escolhia o seu próprio caminho. Ele não era tão livre assim. Ele dependia de algumas pessoas que o conduzissem. Mas agora ele encontra Jesus e dali por diante ele só depende de Jesus. Sabe, irmãos, a cegueira espiritual não é diferente da cegueira física. E não é por acaso que esse texto antecede alguém que reconhece Jesus como o Cristo, como o Messias. Porque quem não conhece a Jesus como Messias é um cego espiritual. E
Nós precisamos, em algum momento da nossa vida, aliás, em todos eles, ser conduzidos pela mão. Eu quero contar para vocês uma experiência que eu vivi há um tempo atrás. Eu fui, alguns anos atrás, para uma cidade do sertão e ficaria ali algumas semanas plantando uma igreja. E no caminho, nós fomos conhecer o grupo e descobrimos que no grupo tinha uma jovem. Ela tinha os seus 18 anos, mais ou menos, completamente cega. E olha, eu já estou mais próximo de Jesus, ainda não cheguei tanto para parecer com Ele, algumas coisas em mim ainda precisam mudar. Mas naquela época eu ainda era pior. Quando eu olhei aquela jovem cega, eu falei, o que ela está fazendo aqui? Essa mulher vai ser para a gente um objeto de cuidado. A gente vai gastar a energia que antes iríamos empenhar na missão agora em ficar cuidando dela. E fiquei muito pensativo se aquela jovem devia ou não estar na missão com a gente. Porque afinal seriam muitas semanas trabalhando juntos. No outro dia, o líder da base vai nos reunir e dividir em duplas. Você já entendeu tudo, não é não? Sim ou não? Exatamente. Adivinha qual foi a minha dupla? Aquela jovem caiu como resposta das minhas necessidades. E olha, o que ela me disse naquele primeiro momento eu jamais esquecerei. Porque ela chegou para mim e falou assim, eu sei que você deve estar um pouco preocupado com como é que vai ser. Mas não vai ser difícil. Eu vou lhe dizer como será. Você não precisa ficar me avisando de cada detalhe do caminho. Eu estarei a um passo de você. E eu vou colocar minha mão no seu ombro o tempo inteiro. E para onde você se mover, eu vou junto. O seu movimento será o meu. A sua direção será a minha. Quando ela terminou de falar isso, o Espírito Santo falou ao meu coração dizendo, entendeu? É isso que eu quero de você. Tem um momento da nossa vida que nós queremos escolher o nosso próprio caminho, que nós tomamos as próprias decisões. A autonomia é uma das coisas que mais desejamos na vida. Aliás, eu lembro bem, quando eu era apenas uma adolescente e sonhava em fazer 18 anos para ter mais autonomia. Eu queria aquela chave da casa, eu queria a chave do carro, eu queria escolher o meu próprio caminho. Nós temos esse desejo de autonomia. Sabe que uma grande parte dos nossos sofrimentos não são iniciados nos céus. Às vezes, lá de cima, Deus bate o martelo e começa um tempo de dor na nossa vida. Ele pode fazer isso. Às vezes, lá de cima, Ele diz, um tempo difícil virá. Foi assim no Egito. Prepara, José, um tempo difícil virá. Foi assim com Jó. Jó não podia imaginar o que tinha acontecido para despertar tanto sofrimento. Ele é a somatização da dor humana. De uma hora para outra, aquele homem que era íntegro, justo, temente a Deus, que se afastava do mal, ouviu o martelo do sofrimento bater contra ele. E tudo muda. Mas eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, que a esmagadora quantidade de sofrimento que enfrentamos é decorrente das nossas escolhas. Nós escolhemos os nossos caminhos e são caminhos que nos ferem. Eu não sei quem está nesse auditório, mas eu creio que a palavra de Deus chega para alguns dizendo, para, não é mais o momento de você escolher o seu caminho. Pega na minha mão, deixa que eu conduzo você. Eu levo você para um outro cenário. Daqui por diante, só confia em mim. Uma das coisas mais preciosas é que nessa experiência de andar conduzindo um cego, nos ensina de que o cego não precisa conhecer o caminho, precisa conhecer quem o guia.
Você precisa saber quem te guia. E se você sabe que é o Senhor quem te conduz, você pode descansar. O primeiro toque é o toque da condução. Talvez uma das pessoas que mais poderia falar sobre isso era Davi. Davi, quando vai falar da relação com o pai, projeta as categorias mais comuns à própria vida. Davi era um pastor. Deus o via como um pastor. É tanto que quando ele cai como rei, Deus manda o profeta Natã que conta uma história de ovelha. Porque aos olhos de Deus, aquele menino rei sempre foi pastor. E num determinado momento da sua vida, Davi diz: olha, eu sou uma ovelha mesmo. Eu não sei se você entende o quanto isso significa. Porque dentre todos os animais, a ovelha é o mais vulnerável deles. Você sabia que as ovelhas não têm orientação, elas precisam ser conduzidas, elas não voltam para casa. Você solta um gato 2 cidades de distância e ele chega antes de você. Uma ovelha não é assim. Não consegue se defender. É extremamente vulnerável, é presa fácil. Ovelha é capaz de comer coisas que não a fazem bem. São fáceis para caírem nos precipícios. São tragadas facilmente no vale da sombra. Aí Davi diz: olha, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar nos pastos verdejantes. Ele guia-me às águas tranquilas. Se você tem uma decisão a tomar amanhã, eu vim aqui te dizer quem te guia. Eu tenho uma decisão importante a tomar amanhã. E eu me apego nessa mão poderosa. Jesus, da maneira como você pegou na mão daquele cego, pega na minha. Me leva na tua direção. Eu não quero tropeçar nos meus próprios caminhos. Conduza-me, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. O primeiro toque é o toque da condução. O segundo toque, meus irmãos, é o toque da cura. Todos nós somos cegos em algum momento da nossa vida. Se você não conhece a Jesus, você é um completo cego. Mas tem cura para você. Eu lembro daquela igrejinha pequena na qual eu fui criado, que algumas canções eram sempre repetidas, não tem como tirá-las de mim, elas estão aqui dentro. Uma dessas é: ó, como cego eu andei e perdido, longe do meu Salvador. Eu era um cego, eu precisava dessa mão poderosa me conduzindo a um cenário de mudança, a um cenário onde transformações acontecem. Mas esse primeiro toque não é o único, ainda há um segundo. O segundo toque é o toque de cura. Eu quero que você acompanhe comigo o verso 23, a parte B, ao verso 24. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvore andando. Elas parecem árvores andando. Meus irmãos, eu creio que às vezes nós temos distorções na nossa percepção. E essas distorções nos fazem interagir de uma maneira equivocada. Jesus cospe nos olhos daquele homem, põe as mãos e os olhos dele se abrem. A luz entra. Você consegue imaginar a alegria daquele homem? O cenário começa a mudar. Imagina você há muitos anos sem enxergar nada e agora você começa a ver. Mas
apesar da alegria, da transformação, ainda não está completa. Eu creio que colocar as mãos é um fenômeno interessante na Bíblia. Se você estudar um pouco essa passagem, vai perceber que no Antigo Testamento, impor as mãos era algo marcante, especialmente em ato de consagração. Quando um cordeiro ia ser consagrado, antes o sacerdote colocava as mãos sobre ele. Aliás, quando os próprios sacerdotes iam ser consagrados ao ofício de sacerdote, eles recebiam imposição de mãos. Talvez por isso Paulo, ao falar da ordenação de pastores, ele diz que a congregação reconhece e os presbíteros impõem as mãos sobre eles. É autoridade delegada, é consagração. O ato de colocar as mãos também é um ato de abençoar. Você deve lembrar, por exemplo, Melquisedeque impondo as mãos sobre Abraão. É o ato de dizer, eu abençoo você. Jesus põe as mãos naquele homem. E os olhos dele são abertos. Um cenário novo se apresenta. Quando olho para a minha vida, vejo esse cenário acontecendo. Eu era um jovem cego, muito cego, completamente perdido, escolhendo o meu próprio caminho, caminhando para a morte. Aliás, Jesus vai dizer que quando um cego guia um outro cego, ambos caem num abismo. A nossa sociedade está cheia de gente cega conduzindo um outro cego. Mas o fato é que num evento que não era cristão, no meio de um show de rock, o Senhor me pegou pela mão e me tirou dali. Eu não entendia absolutamente nada, para mim Deus não existia, era um engodo, uma projeção da nossa inconstância, da nossa infantilidade, que tinha que criar um pai, porque éramos tão meninos infantis para sustentar o vazio da vida. Mas ali, no meio daquele evento, Ele me pegou pela mão e me conduziu a um lugar. E num determinado momento, dias depois, Ele abriu os meus olhos. Foi com o texto de Jó 14:7. No meio de uma mata, esse texto saltou aos meus olhos como se o próprio Deus estivesse falando comigo, dizendo: há esperança para a árvore, ainda que seja cortada, o cheiro das águas se renovará. E o que eu ouvi Deus dizer é: eu estou recomeçando a sua história. Eu vou escolher o seu caminho, eu vou abrir os seus olhos. Eu não lembro o que o pastor pregou naquele dia, mas eu estava animado para o momento do convite. Pense numa pregação demorada daquele pastor, pense numa pregação ruim. Mas eu estava ansioso para me entregar a Jesus. Aquela voz que falou comigo foi tão verdadeira, tão profunda, que eu não precisava mais de nenhum argumento, os meus olhos foram abertos. Eu chego em casa e eu chego vendo, mas eu não vejo perfeitamente. Ainda tinha tanta coisa confusa diante dos meus olhos. Tinham tantas áreas que eu não conseguia discernir, tantas respostas que eu não tinha. Eu ainda via as coisas um tanto turvas, embaçadas, misturadas. Eu já via. Eu sabia que era real. Eu recebi o primeiro toque, Ele me tirou do mundo. Eu recebi o segundo toque, os meus olhos foram abertos. Eu agora era um crente. Eu lembro de voltar daquele acampamento e dizer: olha, eu estou renunciando a uma banda que eu tenho, e a vida do mundo, e as minhas paixões. Semanas depois eu fui numa rádio, olha como era o meu coração. Fui numa rádio semanas depois de convertido. Bati na porta da rádio e falei assim: eu quero um programa na rádio. O dono da rádio olhou para mim e falou assim: por que você quer um programa na rádio? Eu falei assim: porque eu quero falar
para as pessoas daquele que abriu os meus olhos. Jesus é real. Ele falou assim: você quer que horário? Eu falei assim: eu quero o horário da missa. Eu era infantil ainda. Os meus olhos ainda não enxergavam claramente. Mas eu já tinha visão. Eu já enxergava alguma coisa. Alguém está entendendo o que eu quero dizer? A vida cristã é vida em etapas. A primeira etapa é a etapa do encontro com Jesus. Ele pega na nossa mão e leva para um novo cenário. Mas a segunda etapa é a etapa que ele toca nos nossos olhos e nós ganhamos uma nova percepção. As cores entram. Nós ficamos impressionados, mas ainda não vemos claramente. Ele impõe as mãos sobre a nossa vida. Jesus poderia fazer esse milagre de uma só vez, sim ou não? E por que então fez em etapas? Se ele tinha o poder de fazer, por que não fez de uma vez? Olha, eu não sei se você sabe, mas existem 7 episódios de curas de cego na Bíblia. E nesses 7 episódios, Jesus usa mecanismos, métodos diferentes. Jesus não fica usando o mesmo método. Tem uma vez que ele cospe no chão, faz uma lama, passa no olho e manda o camarada lavar, como se ele não fosse lavar. Mas tem um que diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E numa palavra, no poder que sai da sua boca, os olhos daquele homem são abertos. Ele tem os seus métodos diferentes. O fato, irmãos, é que ele faz em etapas. Ele escolhe fazer em etapas. Por que isso? Porque os discípulos que andavam com eles, com Jesus, já não eram mais cegos, mas ainda não enxergavam claramente. Aqui é que está a grande questão. Os discípulos de Jesus já não eram mais cegos, viram o poder de Deus, sabiam, em parte, quem Jesus era. Era impossível voltar atrás, eles já tinham ganhado algum discernimento de quem Jesus era, mas ainda não enxergavam claramente. Estão num barco, Jesus está alertando eles acerca de um perigo iminente, da religiosidade, da libertinagem, e eles ficam pensando que era sobre pão. E Jesus diz assim: vocês ainda não entenderam? Alguém está entendendo? Pergunta: os discípulos já tiveram os seus olhos abertos até esse momento, sim ou não? Sim, mas não enxergavam plenamente. Jesus faz um milagre para mostrar que ele trata processualmente o discípulo. Às vezes eu vejo pessoas assim esperarem de outras que elas já sejam perfeitas. Eu fico às vezes com vontade de colocar uma placa, mandar fazer uma camisa: ainda em obras. Ele ainda está fazendo, eu ainda estou no processo. Você não pode esperar que a noiva apareça maravilhosa horas antes do casamento. Mas quando chegar a hora desse casamento, a noiva vai entrar adornada. A igreja de Jesus vai entrar purificada para encontrar com o seu noivo. Ainda não chegou o momento do encontro. A noiva está sendo aperfeiçoada. Os discípulos já viram Jesus, mas ainda não reconheciam quem ele era profundamente. Não tinham ainda ganhado o discernimento. E aí Jesus faz o segundo toque, os olhos se abrem. E aquele cego diz: olha, eu vejo, mas eu vejo homens como árvore. Isso me faz pensar que aquele homem já um dia enxergou. Se ele sabe o que é uma árvore, se ele sabe o que é um homem, se ele consegue de algum modo distinguir essas coisas, o que fica óbvio para mim é de que ele tinha referências anteriores, que agora ele passa a usar. Então, ele diz: eu vejo, mas eu ainda não vejo completamente. Eu quero falar com você, provavelmente,
Você é um desses cuja visão já foi aberta. E a gente acostuma com essa visão embaçada. A gente acostuma com isso, sim ou não? A gente acostuma com barulho. A gente acostuma com essa visão embaçada. A gente vê tanto que já não enxerga mais. Hoje é o dia do terceiro toque. O primeiro toque foi lá atrás, ele conduziu você. Você não pode ir até Jesus. Aliás, Jesus diz: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. A salvação começa em Deus. Ah, Thomas, eu aceitei Jesus. Deixa-me contar uma coisa para você, inocente. Ele antes moveu os céus para que você fosse despertado a esse encontro. Eu escolhi Jesus. Foi João capítulo 15. Jesus nos diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Ele pega pela mão e abre os nossos olhos no segundo toque. Mas esse segundo toque ainda é um toque onde a vista é recuperada, mas a visão não. Alguém está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tem gente que tem vista, mas não tem visão. Aquele cego já tinha um globo ocular funcionando. Os cabos se reconectaram. Ele agora conseguia captar imagens, mas ele não tinha visão ajustada. E aí, chega o terceiro toque. Eu penso, irmãos, que o milagre progressivo não é um sinal de fraqueza de Jesus, mas uma ilustração de como Ele é paciente, como Ele tem propósito, como Ele é bondoso, como Ele faz em etapas. Uma coisa eu posso garantir para você: Ele não deixa inacabado. Eu, às vezes, vindo para cá, passo em algumas ruas e obras que eu fico imaginando que foram caríssimas, e elas estão lá largadas, abandonadas. Vocês sabem do que eu estou falando. Os nossos governos abandonam, Deus não. Ele termina tudo que começa. E Ele, se abrir os seus olhos, um dia lhe fará enxergar plenamente. Porque a palavra de Deus nos diz em Filipenses capítulo 1, verso 6, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O terceiro toque é o toque da correção. Veja comigo o verso 25 que diz: mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Ele via tudo claramente. No segundo toque, Jesus devolve a vista. No terceiro, ele constrói a visão. Ele impõe as mãos sobre o homem. E o terceiro toque de Jesus transforma os cenários por completo. Eu penso, irmãos, que nós precisamos desse toque. Nós precisamos entender algumas coisas da nossa vida. Thomas, eu não sei o que está acontecendo, não sei porquê. Não sei o que fazer no meu casamento, não sei como resolver os meus problemas. Talvez o que você precisa é desse terceiro toque, onde as correções são feitas. Eu quero, irmãos, crer que Jesus, ao curar esse homem, está dando uma lição objetiva aos seus discípulos. Ele não estava mais em total escuridão, mas ainda não tinha clareza da visão. E esse é o processo de maturidade. Essa cura progressiva é uma ilustração do que o Espírito Santo faz conosco. Ele continua trabalhando em nós. A obra de Deus na alma do homem é sempre gradual, mas é certa e é suficiente. Ele vai concluir a obra que começou. Eu penso que, olhando essa passagem, nós vemos como a fé cristã funciona. Porque o primeiro estágio é do homem em cegueira total. Todo homem que não conhece Jesus anda em trevas. É cegueira total. Ele não pode sequer vir a Jesus. Aí a gente encontra Jesus.
Os nossos olhos são abertos, mas nós ainda não somos perfeitos. Ainda não vemos com total clareza, ainda não temos todo o discernimento. Os nossos olhos já foram abertos, mas ainda falta uma percepção madura das realidades. Uma coisa é a salvação. Eu não estou falando de segunda bênção, não estou falando de salvação insuficiente. Em Cristo nós fomos salvos. Mas a outra é a santificação. É o trabalho de Cristo em nós, nos forjando, nos dando visão. A vista foi curada, a visão devolvida, seus olhos foram abertos. Agora, ele pode processar as imagens, ele entende. Homens não são árvores. Se você entende que homens são árvores, você usa os homens. Não é assim que se faz lá fora. Não é assim que o mundo trata as pessoas, como coisas. Mas o texto termina dizendo, ele vê perfeitamente. Eu quero orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento. Eu sei que os seus olhos já foram abertos, mas talvez o que lhe falta ainda é discernimento. É discernimento do que você faz no seu ministério, discernimento do que você faz na sua casa, discernimento como você encara os seus dias, como você administra a sua vida, discernimento. E eu termino com isso. Verso 26 diz, Jesus mandou para casa, dizendo, não entre no povoado. Jesus lhe dá olhos, mas também lhe dá a direção. Ele enxerga perfeitamente, mas Jesus também aponta um caminho. Olha que coisa linda. Para onde Jesus manda esse cara? Para onde? Gosto quando vocês participam. Para onde? Para casa. É lá que o milagre é atestado. É lá que as pessoas veem se de fato você encontrou Jesus e seus olhos foram abertos. Convencer o povo de fora é muito fácil. Vai para casa. Ele encontra um gadareno em Marcos capítulo 5. O homem possesso de demônios. Ele liberta o homem. E no final, a sociedade encontra aquele homem em perfeito juízo, cabelo penteado, todo arrumado, sentado aos pés de Jesus, aprendendo tranquilamente. A sociedade pede que Jesus vá embora, aquele homem também pede. A sociedade pede que Jesus vá embora e Jesus obedece o pedido da sociedade. Aí o homem pede para ir junto e Jesus diz, não. Não é interessante? Se eu fosse Jesus, eu levaria. Olha o marketing. Antes de ir pregar, eu boto logo o gadareno, conta a sua história. O gadareno chega, mostra as cicatrizes. Você imaginou o impacto disso no ministério? Mas Jesus não precisa disso. Jesus diz, volta, vai para a tua casa. Começa o teu ministério com os teus. Alguém está entendendo essa palavra aqui hoje? O que é novo na sua vida, o que é transformado na sua vida, é verificado dentro da sua casa em primeiro lugar. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, mas eu quero te dizer que aquilo que Deus vai fazer em você, chegará na sua casa. Vai para casa. E ainda diz mais, não passa na aldeia. Aquele lugar que você sempre costuma ir, o caminho que você conhece, a trilha que você sempre faz. Se você encontrar com Jesus e Ele abrir os teus olhos, você não anda mais como antes. Quem se encontra com Jesus é ex alguma coisa. Quem se encontra com Jesus não anda mais da mesma forma. Você sabe que está na moda. Está na moda, ser crente está na moda. É. Você quer saber o crente de verdade? Você quer saber se a pessoa realmente teve a sua visão aberta em Cristo? Veja se ele anda nos mesmos caminhos de antes. Val de Jaboque, Jacó lutando com o anjo.
Gênesis, capítulo 32. O anjo toca na junta da coxa de Jacó. Amanhece o dia. Jacó, abençoado, agora se chama Israel. E ele chega em casa. E ele chega arrastando uma perna. E alguém pergunta: o que aconteceu? E eu imagino, conjecturas minhas, ele diz: eu descobri que quem se encontra com Deus não anda mais da mesma forma. A maneira de andar muda. O caminho muda. Tem que mudar. Vai para sua casa. Mas não entra não. Nessa aldeia você vai virar objeto de curiosidade. Você vai ver os olhares atraídos para você. Talvez você se perca no meio desse processo todo. Deixa eu te dizer uma coisa. Vai para casa, mas vai por um outro caminho. Eu oro, Senhor, para que esses meus irmãos e irmãs tenham uma nova direção. É isso que eu te peço, Jesus, que tu pegue pela mão aqueles que estão perdidos. Eu creio, irmãos, que existem alguns aqui que estão perdidos, confusos, como um dia eu estive. Para você, a palavra é: para de escolher o teu caminho. Porque toda vez que você escolhe o teu caminho, você acrescenta dor na tua vida. Anda colado em Jesus. Para onde Ele se mover, vai junto. Deixa Ele conduzir você. Deixa Ele levar você a um novo cenário. Abre mão de decidir para onde. E decida hoje quem vai conduzir você. Você não precisa conhecer o caminho. Precisa conhecer quem te guia. Jesus é confiável. Ele não é um cego guiando outro cego. Ele é a luz no meio das trevas. Essa é a decisão que você precisa tomar hoje. Se você ainda não conhece Jesus, eu vim aqui hoje dizer que aquela mensagem que aquele menino pregava na rádio continua pulsando no meu coração. Jesus continua pegando na nossa mão, continua escolhendo a direção, e Ele nos leva a um cenário onde mudanças acontecem. É a decisão que você precisa tomar. Mas talvez você diga: Thomas, eu já sou crente. Eu já tive os meus olhos abertos. Com cego eu andei, mas agora eu vejo. Você vê? Você vê com clareza? Ou você ainda tem imagens confusas? Ainda há muita imaturidade na sua percepção. Às vezes as coisas ficam turvas, embaçadas. Thomas, eu não estou entendendo nada. Eu vejo, mas eu não tenho discernimento. É lindo andar com alguém que tem discernimento de espírito. Há oportunidades que parecem respostas de Deus, mas é a cilada do diabo. Há algumas dores que são literalmente a antessala do propósito celeste. Como é que eu sei essas coisas? Discernimento. Você ainda não entende? Tem ou não tem gente assim? Comeu o milagre, ficou cheio de... que maravilha, esse milagre foi incrível, Jesus. Aí Jesus diz assim: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Eita, o meu pão, esqueci o pão. Você viu Jesus, participou do milagre, reconhece o poder dele, mas você ainda não enxerga tão bem. Você precisa do segundo toque. Ele abre os nossos olhos. Estamos iniciando o ano, irmãos. E eu queria profetizar na sua vida. Aquele cego, diz o texto, enxergou claramente. Enxergava claramente a distância.
Eu quero orar para que você tenha os seus olhos abertos. O servo do profeta tinha temor do Senhor, mas não enxergava claramente. Viu o exército inimigo, se desesperou. Aí o profeta, tranquilo, 12/8, olha para o servo dele e fala assim: Deus, abre os olhos dele, para que veja claramente. E os olhos daquele jovem foi aberto, e ele viu a multidão de anjos. Às vezes a sua angústia é porque você não vê claramente, porque você não entende o que Deus está fazendo na sua vida. Você não sabe o seu lugar no corpo, você não sabe como enfrentar os desafios, você não entendeu ainda como é que Deus está trabalhando. Thomas, eu já vejo, eu sei. Você ainda precisa de um terceiro toque, discernimento de Deus sobre você. Eu oro por isso hoje, eu oro por isso, em nome de Jesus. Eu creio que Deus te trouxe aqui para abrir os teus olhos, e que você mude a direção, que o milagre seja verificado, atestado em casa, que a sua família seja partícipe, testemunha, que os seus olhos foram abertos milagrosamente pelo Senhor. Se você foi abençoado por essa mensagem hoje, fique de pé, eu quero orar por você. Vamos orar. Clame ao Senhor ao som de uma canção. Esse é um bom momento para você orar ao Senhor. Peça que Deus abra os seus olhos. Peça que Deus conduza a sua vida. Que as mãos de Jesus guiem as tuas mãos. Eu oro por cenários de mudança, Senhor. Eu oro por olhos que são abertos. Eu peço discernimento, Senhor. Guia-nos. Guia-nos, Jesus. Aleluia. Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. E ao Teu nome clamarei. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie.
sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia. Feche os seus olhos onde você está agora. Eu peço que nesse momento todos vocês fechem os seus olhos. Há uma presença poderosa e sobrenatural nesse lugar. Eu quero fazer 2 convites. O primeiro é para você que chegou aqui hoje dizendo: eu escolho o meu caminho, e tudo que eu tenho encontrado é dor, angústia, tristeza. A autonomia tem ferido, e eu desisto de escolher. Eu percebo que eu sou um cego, e eu preciso das mãos de Jesus me conduzindo a um novo cenário. Se você ainda não tomou a decisão de se entregar a Jesus, de dizer: Jesus, eu te seguirei, eu sou teu, Tu és o meu Senhor e Salvador, Tu és o meu bom pastor, eu me entrego por completo. Essa é a decisão mais sábia que você pode tomar. Todos com os olhos fechados. Se você entende que a palavra chamou você hoje para tocar nas mãos de Jesus e deixá-lo conduzir a sua história, todos com os olhos fechados, eu quero convidar você a levantar uma de suas mãos corajosamente, para que daqui eu possa celebrar a sua decisão. Levante bem a sua mão. Eu vejo sua mão aqui, eu vejo no meio, eu vejo lá atrás, eu vejo aqui na minha lateral esquerda também, eu vejo a mão ali do lado direito. Louvado seja o Senhor Jesus. Essa é uma noite de salvação, essa é uma noite de salvação. Louvado seja Jesus. Aleluia, aleluia. Oh Deus, pega na mão desse Senhor, abre os olhos dele, Jesus. Eu creio que o nome dele já está no livro da vida, que Tu os escolheu desde a fundação do mundo, que Tu preparou o cenário de hoje, que Teu Espírito Santo os trouxe até aqui. Essa é uma noite de salvação. Eu louvo o Teu santo nome, Senhor, porque o inferno foi saqueado, e cada mão que se ergue é sinal de que Tu estás abrindo os olhos, conduzindo algo novo, poderoso e sobrenatural está acontecendo. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por cada uma dessas pessoas. Meu segundo convite é para aqueles que um dia já tiveram seus olhos abertos, mas ainda não têm discernimento. Os seus olhos ainda se confundem, não há clareza. Você entende que Ele já pegou na sua mão, Ele já te fez enxergar algumas coisas, mas você sabe que é necessário ir além. Eu oro por um tempo de mais clareza, de discernimento, de profundidade, de intimidade com Deus, da manifestação do sobrenatural. Eu oro para que os olhos sejam perfeitamente abertos. É tempo de você deixar que Ele toque. Eu creio que nesse momento existem pessoas que dizem: não, mas já está tão bom, eu já enxergo. Deus quer te dar clareza, Deus quer te dar olhos que enxergam perfeitamente. Pai, abre os nossos olhos espirituais, mostra, Senhor. Se essa palavra alcança o seu coração, e se hoje você busca discernimento, se você recebe de Deus essa palavra e entende que é com você, que é dos seus olhos que a palavra está falando,
quero profetizar que você veja com clareza, visão. Eu oro por visão, Senhor. Se você deseja isso hoje, é a sua vez de levantar a mão e dizer: eu quero enxergar melhor, Senhor. Eu quero enxergar melhor, Senhor. Aleluia, aleluia. Muitas mãos levantadas. Eu quero enxergar melhor. Eu quero ver com mais clareza. Pode baixar sua mão. Espírito Santo de Deus, enche esse lugar. Ao pregador cabe a palavra, mas ao Espírito cabe o milagre. Faz o milagre agora. Abre os olhos espirituais. Dá clareza, Senhor. Mostra, Senhor, a tua obra perfeita. Discernimento, Senhor. Batiza essa igreja de discernimento. É a minha oração. Louvado seja o Senhor Jesus. Guia-nos, Senhor. Guia-nos. 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 Aleluia. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que abre os nossos olhos e nos faz enxergar com perfeição, que pega pela nossa mão e nos leva aos cenários de mudança, que nos conduz, que nos cura e que corrige a nossa visão. E que o Espírito Santo, sua consolação, a comunhão com o Espírito nos alcance hoje e para todo sempre. E a igreja do Senhor diz: Deus abençoe vocês. Vão na paz do Senhor Jesus.